Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O Mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos a figura de Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, elas simbolizam o preço de um escravo. Jesus foi vendido como um escravo. É claro que diante dessa realidade, aqui, diante daquilo que era a má intenção de Judas, aqui se manifesta uma profecia, porque é uma profecia que se cumpre na vida de Jesus Cristo, porque Ele é o servo sofredor, aquele que Isaías relata em seus cânticos na sua profecia. Ele é o escravo sofredor, ou seja, o escravo é aquele que faz a vontade do seu Senhor, é aquele que está inteiramente dedicado ao seu Senhor, é aquele que está com os olhos fitos sempre nas mãos do seu Senhor. Assim também cada um de nós precisamos estar. Precisamos ser como escravos da vontade de Deus, para que assim nós possamos sempre fazer a vontade do nosso Senhor, para que dessa forma a nossa vida ela seja sempre um cântico de louvor e adoração a Deus, uma manifestação da bondade divina, da vontade divina que se manifesta através de nós. Depois, um segundo aspecto que nós contemplamos no Sagrado Evangelho tem a ver com aquilo que Jesus Cristo vai celebrar com os seus discípulos. E ele diz a um dos seus discípulos para que vá num lugar para encontrar um certo homem. E esse certo homem dizer: O Mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Aqui nós vemos algo que é também muito importante para a nossa vida. Jesus ele vai celebrar a Páscoa na casa de um homem, que nós não sabemos quem era, mas provavelmente seria um discípulo dele. Veja que esses discípulos eles vão preparar esse lugar, ou seja, esse lugar ele simboliza
o nosso coração, que é preparado por muitos discípulos de Cristo, pela pregação, pela celebração dos sacramentos, pela a condução pastoral ao qual nós estamos inseridos, onde nós somos conduzidos por outras pessoas e ajudamos a conduzir também outras almas. Por isso que os discípulos eles vão preparar esse lugar para Jesus fazer a Páscoa, comer a Páscoa. Assim também nós precisamos nos permitir ser preparados para esse momento de intimidade, esse momento de profunda participação da vida e da missão de Cristo. E por fim, nós vemos que Jesus Cristo, ele vai falar e vai predizer aquele que vai entregá-lo. Ou seja, Jesus ele conhece o coração de cada um dos seus discípulos e nós precisamos ter essa certeza. Jesus ele conhece o nosso coração. Nós precisamos ter um grande cuidado porque dentro de nós há algumas desordens. Essas desordens que nos atrapalham a fazer a vontade de Deus. Essas desordens que estão esperando somente a oportunidade para entregar Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos estar atentos e, é claro, na vida de oração, na busca da intimidade com Deus, na busca desse aprofundamento da relação com Cristo, nós vamos aprendendo a realmente corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. E assim nós vamos realmente purificando o nosso coração que Jesus ele sonda as intenções dele, sonda os seus anseios, para que nós possamos realmente, como verdadeiros discípulos e missionários de Cristo, nos colocar nesse grande caminho de salvação, que é o próprio Cristo, aquele que vem ao nosso encontro, aquele que é o escravo sofredor, e nós precisamos imitá-lo, aquele que vem para cear dentro de nós, no nosso coração, para gerar esse momento de intimidade, aquele que sonda os nossos pensamentos e os nossos anseios e sabe muito bem que se nós não tivermos cuidado da nossa vida interior, em qualquer momento e oportunidade, nós usaremos para negar e entregar a Jesus Cristo. Por isso, precisamos, dia após dia, fortalecer a nossa caminhada, para que dessa forma nós possamos em tudo corresponder à vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.